Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós teremos aqui para entrevistar a doutora Cristiane Gurgel, advogada trabalhista, professora universitária e presidente da Comissão de Exame da OAB, Seção Bahia. Vamos aprender muitas coisas com ela, não tenha a menor dúvida. Dentro de instantes. Doutora Cristiane, como eu disse nesse introito, eu acho que nós vamos obter bons resultados dessa nossa conversa. Eu queria começar falando exatamente para uma explicação importante quando se fala em exame da OAB. Isso traz uma curiosidade e, digamos assim, essa preocupação de todos. Eu queria perguntar o seguinte: como funciona essa comissão, inicialmente, nesse contexto do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia? Então, boa tarde, doutor Luiz. Exame de ordem, né? Os bacharéis em direito, estudantes de direito, dizem exame de ordem, um monstro. Não, não é um monstro. O exame de ordem, na verdade, é um certame que hoje acontece no Brasil todo, num dia só, num só horário, mesmas provas acontecendo no Brasil todo naquele dado momento. Para quê? Porque é um requisito indispensável por força de lei para que possa aquele bacharel em direito postular habilitação como advogado. Então, o que a sociedade tem que entender? O estudante de direito, ele não se forma em advocacia, ele se forma em direito. E nesse universo do direito, ele tem diversas profissões. A profissão de juiz, a profissão de promotor, de procurador e de advogado, que está junto com a do Ministério Público, a do magistrado e da Defensoria Pública, não é? Em hierarquia igual na Constituição Federal. Então, o ano passado, em 2011, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o exame de ordem é constitucional, vai continuar. Aquele que realmente deseja advogar tem que passar pelo exame da OAB, por conta da própria função e responsabilidade da advocacia. Então, o advogado tem nas mãos dele o maior bem, a vida, né, da pessoa, a liberdade, o bem patrimonial ou moral. Então, essa responsabilidade é muito grande. Então, quem ganha é a sociedade com a continuação do exame de ordem. Agora, me diga uma coisa, curiosidade. Curiosidade. Esse exame, ele é hoje nacional. Certo. E essa prova vem mais ou menos pronta, ou vocês têm essa participação no contexto da feitura? Como é que essa engrenagem funciona? Isso. Como está o exame de ordem hoje? Ele é elaborado OAB Federal com uma instituição de ensino, que hoje quem faz é a Fundação Getúlio Vargas. Então, elabora as provas. Não é? Essas provas são aplicadas no Brasil todo, como o senhor bem colocou, e direcionada para aquele que pretende advogar. Então, é uma elaboração de questões, né, feitas tanto pela OAB Federal em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Agora, me diga uma coisa, nesse percentual de perguntas que são realizadas, como encaixa o direito do trabalho nesse contexto? Isso, é bom falar de direito do trabalho, né?
Muito bom falar de direito do trabalho. Também faz parte do exame de ordem, né? E o que me deixa muito feliz é que eu sou professora há mais de 10 anos. Comecei muito cedinho. Então, 10 anos atrás, se entrasse na sala de aula e perguntasse quem quer a área trabalhista? Quem quer advogar na área trabalhista? Poucos levantavam o dedo. Professora, eu quero ser advogado trabalhista, quero militar na área trabalhista. Mas hoje, que maravilha, doutor Luiz. Hoje eu entro na sala de aula, quem quer a área trabalhista? Vários aqueles que querem esta área, não é? O direito do trabalho é muito social, é um direito que trabalha, que na verdade é voltado, tem como destinatários quase que todos nós, porque cada um de nós aqui certamente executa uma atividade, uma profissão. Então, é um ramo do direito, hoje, que é muito festejado e que o exame de ordem também tem, inclusive, na segunda fase, porque o exame de ordem são 2 fases. A primeira fase, que é a objetiva, a segunda fase, que é a prova prático-profissional. E tem a opção direito do trabalho, para aquele que quer se especializar na área trabalhista. Então, digamos assim, na segunda fase, você tem, digamos assim, o direito, a oportunidade de escolher qual, digamos assim, seria o direito que você gostaria que fosse indagado ou questionado. Perfeito, é isso mesmo? Exatamente. Qual é a área que eu quero atuar? Então, o bacharel em Direito tem essa opção. O estudante de Direito que está no final do curso pode também fazer o exame de ordem. E aí ele opta, na segunda fase, para qual área ele quer trabalhar. Então, Direito Civil, vou fazer a prova prático-profissional em Direito Civil. Assim como Direito Penal, Direito Administrativo e Direito do Trabalho. Essa situação que, digamos assim, a Ordem dos Advogados do Brasil criou, muito interessante, dando oportunidade que no último, agora parece que é semestre, sei lá, o ano, o que for, daquele que está para se bacharelar, lhe dá o direito de, digamos assim, de submeter a esse exame da ordem, né? Exatamente. Eu até quero lhe dizer que eu tenho uma neta que ela já fisioterapeuta e realmente resolveu fazer direito. E obteve bom resultado através dessa oportunidade. Já no último semestre ou ano, ela realmente fez. Quando se graduou ou bacharelou, já estava pronta? Estava pronta com a... Que ótimo! com o exame da ordem feito. E a ideia né? é justamente essa, né? A ideia é que possibilitar que o estudante, logo que se forme, já esteja com esse requisito já satisfeito. Já fiz o exame, já passei, então agora vou requerer a habilitação. Olha, e na minha ótica, o que eu percebo é o seguinte, não sei se eu estou enganado, é que para aquele que vai realmente praticar o direito, a melhor coisa é ele se submeter ao exame ou durante o término do curso de direito ou imediatamente após o término. Eu acho que as ideias estão mais prontas, assim, na memória. Isso é verdade? Eu não vou discordar, não. Acho que é verdade. Assim. Sou um pouco suspeita, não posso falar muito sobre isso, mas eu acho que tá certo. Tem mais que aproveitar, né? Esse momento que tá ali, o conhecimento, a cabecinha tá aberta com tanta informação, não é? Eu acho que é interessante. É uma boa ideia. Agora, eu tive a oportunidade. Não me parece que foi mais de 15 dias. Eu leio muito a Folha de São Paulo. Não estou fazendo propaganda da Folha de São Paulo, porque nem precisa, não né? precisa. Porque é reconhecidamente o melhor jornal. E, então, saiu uma matéria de uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho sobre algumas modificações que passaram a ser permanentes para a execução. O que é que você pode dizer disso? Vamos lá. Então vamos falar sobre o Tribunal Superior do Trabalho. Isso foi semana passada. Foi. Perfeito, exatamente.
Na verdade, o TST aprovou algumas súmulas, que são súmulas. Súmulas são a demonstração da jurisprudência unificada. Vamos traduzir isto. Como existem determinados assuntos em que os tribunais do trabalho no Brasil não são divergentes, cada um pensa de um jeito, chega um momento que o Tribunal Superior do Trabalho tem que uniformizar esse entendimento que está diferente entre os tribunais nos estados. Então o TST tem, inclusive, uma súmula muito interessante, que foi aprovada, em que a trabalhadora gestante, a empregada gestante, mesmo no contrato por tempo determinado, por exemplo, no contrato de experiência, ela vai ter estabilidade provisória no caso de gravidez. Antes, como era antes? Antes é o seguinte, a estabilidade provisória existe para a trabalhadora com vínculo empregatício desde o momento em que ela confirma a gravidez até 5 meses após o parto, mas a partir da súmula agora, dessa orientação do TST, mesmo aquelas trabalhadoras empregadas, né, de empresa e domésticas também, elas vão ter estabilidade provisória, essa mesma estabilidade, mesmo sendo contrato por tempo determinado. Como, por exemplo, o contrato de experiência, que não tinha, por exemplo, se eu fosse contratada hoje como empregada de uma empresa, por experiência, aquele contrato de 90 dias ou 45 por mais 45, e engravidar, se eu já estivesse grávida, não teria direito à estabilidade provisória, porque era um contrato por tempo determinado. O TST diz que não. Não é? Acidente de trabalho e gravidez, ainda que seja contrato por tempo determinado, tem estabilidade. E outra súmula muito interessante também, que diz respeito aos novos casos de trabalho que nós temos agora, é com relação ao sobreaviso daquele que usa celular depois do expediente de trabalho. Não é? Porque o que a gente tem visto? Essas novas modalidades de contrato, e também nós não temos mais horário de trabalho. Estou errada? A gente não trabalha mais 8 horas não, enquanto o celular estiver ligado, na verdade, e-mail. Então, muitas situações em que o trabalhador cumpria aquela jornada no ambiente de trabalho, mas ia para casa com a determinação de que não desligasse o celular porque poderia ser chamado a qualquer momento para trabalhar. Esse trabalhador tem direito a que essas horas em que ele fica alerta para ser chamado, essas horas devem ou não ser remuneradas? Bem, antes a lei dizia, só remunera se ele aguardar num telefone fixo, fica parado olhando para o telefone fixo, esperando o telefone tocar. Mas o TST disse que não, que mesmo sendo celular, mas outra resolução do TST, ainda que seja celular, se ele estiver obrigado a ficar atento e alerta e a qualquer momento ser chamado pela empresa para trabalhar, isso considera hora de sobreaviso e deve ser remunerada com pelo menos 1/3 do salário do empregado. Essas duas são as duas grandes novidades também, dentre outras, do Tribunal Superior do Trabalho. E tem que ficar de olho, hein? As empresas têm que ficar de olho para que se organize, né? Para que haja uma prevenção de algum problema futuro. É melhor prevenir que remediar. Agora, realmente, hoje com essa história da informática, até em muitos casos as pessoas trabalham em casa vinculadas àquele emprego. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então isso aí agora vai dar um suporte muito melhor para que a pessoa também tenha o seu direito resguardado. É verdade. Perfeito, doutor Luiz. Boa lembrança. Imagine que hoje nós temos trabalhadores, hoje a gente tem uma espécie de trabalhador em que sequer conhece seu empregador. Aquele que é contratado online, virtualmente, não é? Às vezes o empregador é em outro estado, em outra cidade, ele é contratado virtualmente, ele trabalha o tempo todo em casa, como bem colocou o senhor, em casa. E como ficaria a fiscalização da jornada de trabalho deste sujeito, deste empregado? Eu tive um cliente, por exemplo, em que ele não conhecia seu empregador. Ele mandou a carteira de trabalho para a empresa no Rio de Janeiro, foi contratado virtualmente, mandou todo o seu contrato também online, e a jornada dele era fiscalizada pela webcam, pela aquela câmerazinha no computador.
Então ele dava as 8 horas de trabalho dele e enxergavam ele no outro, lá na sede da empresa no Rio de Janeiro. Então são essas novas modalidades de trabalho, essas novas modalidades de trabalhadores que o direito do trabalho tem que se adequar, né? A lei trabalhista tem que se adequar e as relações de trabalho têm que se adequar. Isso aí foi muito interessante porque com essa história hoje, né, dessas tecnologia nova, surgem casos dessa natureza que tem que se introduzir as garantias, né, para que as pessoas tenham os seus direitos assegurados. Né, garantias para ambos, né? Tanto para empregador como para empregado, para que tudo fique bem organizado, não haja problema. Agora, enquanto nós estávamos ali num bate-papo inicial, precisava até muito rápido, começou-se a falar em precauções desses contratos. O que você poderia sugerir para que aquele que quer ser o empregador se resguarde para que algo não aconteça e lhe apareça de surpresa? Boa, muito bom isso. Pelo seguinte, é melhor prevenir do que remediar, a gente sabe disso. E é necessário que haja uma preocupação também com o contrato de trabalho, com as relações de trabalho. Nós estávamos conversando, inclusive, e eu estava sustentando que, percebam, a gente tem uma preocupação com, vou fazer um contrato de aluguel, quero que o advogado olhe para ver se está tudo certo. Vou comprar um imóvel, também me preocupo. Vou contratar uma empresa para fazer uma prestação de serviço para mim. Eu quero tudo organizado. E o contrato de emprego? Por que não ter essa preocupação? Ali é uma relação jurídica, não é? Então as empresas, no momento em que também se preocupam em prevenir, em cuidar da rotina trabalhista, ou seja, o cotidiano entre empregador e empregado. Essa relação também tem que ser bem cuidada. Por que não fazer o diagnóstico? Né? Deixa eu fazer um check-up, né? A empresa fazer um check-up anual ou semestral da sua rotina trabalhista. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou documentando certo? Será que essa forma de pagar o salário, de discriminar as parcelas nos recibos de salário, é uma forma correta, certa? Será que a jornada de trabalho dos meus empregados tem que ser registrada em controle de jornada? Como é que a jurisprudência está pensando isso? Como é que o TST está pensando sobre esse assunto? Quem vai dar as respostas? Não estou vendendo meu peixe, não, mas é o advogado trabalhista. Então, mas pensando também no advogado trabalhista no sentido de prevenir, não é? Prevenir os problemas futuros. Olha, e sai mais barato. Sai mais barato. É verdade. Então, fazer uma prevenção, um check-up da empresa no que tange às relações de trabalho, ao direito do trabalho, e aí você vai evitar conflitos e prejuízos trabalhistas. O direito do trabalho é muito empregado, é pró-empregador. Realmente, é protetivo ao empregado porque a relação é desigual. Mas, assim como adotar instrumentos, documentos pela empresa, evitando problemas e prejuízos trabalhistas futuros. Eu não tenho dúvida. Agora, me diga uma coisa. Tem um problema que existe no direito do trabalho, que está se querendo regulamentar, pelo menos eu tive essa leitura, trabalho temporário. O que é que você me diz desse trabalho temporário no sentido de diarista? Como é que isso funciona? Vamos lá, diarista. Essa história está precisando ser resolvida o mais rápido possível. O que é diarista, o que é trabalhadora empregada, doméstica, na verdade? Bem, vejamos. O contrato de trabalho temporário mesmo, ele se confunde com o chamado contrato por tempo determinado, ou então aquele contrato de terceirização. Mas o senhor especificou com relação ao diarista, né? Diarista é aquele que recebe por dia. É uma forma de pagamento, não é? É uma forma de remuneração por dia, ou por hora, ou mensalista, não é? Ou semanalista, enfim. A diferença mesmo não está apenas na quantidade de dias trabalhados, mas na obrigação de ir trabalhar.
A grande diferença entre o autônomo, que normalmente chamamos do diarista, do autônomo para o empregado, é a subordinação. Eu digo o seguinte, eu reúno 3 espécies de trabalhadora, Cristiane. Eu sou uma voluntária na OAB, eu sou uma autônoma enquanto advogada e sou uma empregada como professora de faculdade. Então eu sou 3 espécies de trabalhadora. Eu sou uma voluntária junto na ordem, né, dos advogados. Presto serviço voluntário. Não tenho direitos trabalhistas, mas realmente tem que ser um trabalho voluntário. Aquele sem remuneração, aquele que não há subordinação. Eu sou uma autônoma, né, na qualidade de advogado. Presto meu serviço com autonomia, não estou sob fiscalização de ninguém, não tenho horário para chegar, não tenho horário para sair. E sou uma empregada como professora da faculdade. Já tenho horário para chegar, tenho horário para sair, sou fiscalizada e posso ser penalizada se cometer alguma infração ou alguma falta na universidade. Então, de modo que é preciso distinguir essas 3 relações que servem também para o emprego doméstico. A diferença do empregado doméstico para a chamada diarista, aquela que vai fazer a faxina ou vai passar o ferro, não é? Vai fazer algum serviço doméstico durante a semana, é que a empregada doméstica tem a obrigação de ir. Pode ser 3 vezes por semana, pode ser 2 vezes, mas se ela tiver a obrigação de ir, e se ela não for, ela vai ser penalizada, ela é empregada. Agora, se ela tiver liberdade de ligar para vamos dizer assim, patroa. A presumível? A presumível patroa. Se ela puder ligar para a presumível patroa, olha, hoje eu não posso ir, só posso ir amanhã. A patroa, tudo bem, tudo bem. Ela não é empregada. Né? A diferença é essa. Agora, se ela liga para a patroa, hoje eu não posso ir, só vou semana que vem. Ah, mas isso, não sei o que mais lá. E se não vier, eu vou fazer isso e isso com você. Aí é empregada. A diferença é essa. A autônoma tem autonomia na execução do seu serviço. A empregada doméstica não tem, porque ela tem a obrigação de ir. Se existe essa diferença, uma é doméstica e outra é autônoma. Agora, pode ser que a diarista vá só 2 vezes por semana, mas se ela tiver a obrigação de ir, não pode faltar. Ela é empregada, não autônoma. E como prevenir isso? Faça um contrato de trabalho autônomo, se é diarista mesmo, se é uma autônoma, elabore um contrato de prestação de serviço como autônoma, não é dizendo que ali não existe subordinação, não existe a pessoalidade, e aí já é uma forma de, se existir um problema futuro, uma reclamação trabalhista, você tem o seu contrato escrito para provar que era uma relação com uma autônoma, com uma diarista e não com uma empregada. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. 2. De um modo geral, muitas diaristas, elas também têm um escalonamento do seu trabalho em várias casas. Certo. E num contexto desse, o que é que ocorre? Digamos assim, ela só pode ir na minha casa naquele dia, numa segunda-feira. Certo. Porque na terça ela já vai para um lugar, na quarta para outro. Isso pesa. E aí, como é que isso é feito? Porque ela teria que voltar naquele dia que digamos, ela deveria ir. Mas isso aí, certamente, é o direito que ela tem, não é? Porque ela que escolheu de ir nesse dia. E aí, será que isso configura essa rigidez? Essa rigidez? Não. Não seria bem assim, porque ainda como autônoma, eu tenho obrigações, não é? Ainda como autônoma, eu tenho dias ajustados. O que vai diferenciar não é o fato do dia estar ajustado, mas da obrigação em ir. A diferença é, poxa, tanto autônomo como empregado podem ter sim, ambos têm dias ajustados para trabalhar, mas a diferença é que o autônomo, se ele não puder ir, ele basta avisar, não é? O empregado não é? O empregado, eu não posso ir e pronto, eu não vou, então eu deixo de ir. O autônomo, ele pode fazer isso e não vai ser punido. O empregado vai. Se ele falta sem justificativa, pronto, o empregador pode descontar do seu salário o dia que ele não trabalhou,
não é? Se ele, por algum... Eu não posso, como empregada, gostaria muito, por exemplo, hoje, deixar de trabalhar hoje à tarde, ou deixar de trabalhar amanhã e dar aula amanhã para ir para a praia. Como empregada, eu não posso fazer isso. Mas como autônoma, quem sabe, eu ajusto meus horários. Então, não que o ajuste de dia vá desconfigurar um trabalho de autônomo, não. O que vai diferenciar é essa liberdade, essa autonomia na execução do serviço. Eu acho que aí ficou muito bem explicado, né, para que realmente não incorra em alguma coisa, digamos assim, desse teor, não é? Agora, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, essa questão de aviso prévio, como é que funciona isso? Pois é, o aviso prévio, né? Houve mudança recente, inclusive com relação ao aviso prévio, e hoje, a cada ano de labor, 3 dias a mais de aviso prévio. O trabalhador agora passou a ter, então, 90 dias de aviso prévio? Não. Para se alcançar 90 dias de aviso prévio, precisa-se alcançar um grande número aí de anos de trabalho, muitos anos de trabalho, mais de 20 anos, para você alcançar 90 dias de aviso prévio. Então, porque a cada ano, 3 dias a mais de aviso prévio, correspondente ao aviso prévio. Agora, observar o seguinte, o aviso prévio é um direito tanto do empregado como do empregador, como é um dever também daquele que vai romper o contrato de trabalho. Então, seja na qualidade de empregada, seja na qualidade de empregadora, se eu desejo romper um contrato por tempo indeterminado, que aí é que está a diferença do contrato por tempo determinado, porque aquele que tem um tempo determinado, eu não preciso dar aviso prévio, porque a parte já sabe quando o contrato vai acabar. Em se tratando de contrato por tempo indeterminado, aí sim, tanto empregado como empregador tem a obrigação de dar o aviso prévio. E o interessante é o seguinte, se o empregado, ele, por exemplo, pede demissão e não concede o aviso prévio elaborado, esse período também pode ser descontado da rescisão dele. Então, ele também tem a obrigação de indenizar o empregador na hipótese de não conceder o aviso prévio no pedido de demissão. Então, é uma comunicação obrigatória que qualquer uma das partes, tanto empregado ou empregador, né, tem no momento em que deseja romper o contrato, certo? Por tempo indeterminado. Agora, doutora, me veio aqui uma lembrança de algo que seria muito bom que você me permita, elucide. Atestado médico. Vamos lá. Porque eu ouvi outro dia de um colega seu de que para a Justiça do Trabalho, isso é muito importante também para nós médicos, de que o atestado só tem valor para a Justiça do Trabalho quando realmente ele está impossibilitado de se locomover para chegar lá. Porque essa outra questão, que uma indisposição, que teve isso, por aquilo, está em depressão, não sei o quê, me parece que a Justiça do Trabalho não considera dessa forma. Como é que fica aí? Mas o que diz respeito ao comparecimento em audiência... Há uma audiência. Pronto, há uma audiência. É verdade. Tem o atestado médico, ele tem que declarar a impossibilidade daquela pessoa em se locomover, em ir até a justiça. É verdade, para evitar uma penalidade em razão da sua ausência na audiência. Certíssimo, não está errado não, porque eu posso ter alguma coisa, não é, que esteja trazendo um mal à minha saúde, mas que não me possibilite de ir para a audiência. E está existindo realmente essa exigência, embora eu acho que cada caso é um caso, deve ser observado, e o senhor... É porque, veja só, aí me diga. O médico teria que estar muito cuidadoso, porque ele, ao dar esse atestado, tem que colocar um CID, não é verdade? Isso. Que é exatamente aquele que comprova das doenças, do Código Internacional de Doenças.
E ali teria que estar muito ligado da impossibilidade da locomoção. Eu acho que esse diagnóstico teria que ser compatível com o não comparecimento. Entendi. Deu para compreender? Da minha parte e da sua parte. E da sua parte. Porque o diagnóstico dele, segundo esse entendimento, tem que ser compatível. Porque ele pode dar um diagnóstico diferente, não é? Eu, por exemplo, vivi um caso desse, não é? Que a pessoa não compareceu e foi lá com outro diagnóstico. O seu colega me perguntou o que é que eu achava. Eu digo, bom, não veio coisa, mas não é esse seu entendimento, porque esse diagnóstico não é compatível. Pois é. Eu sei bem como é que isso fica. Um atestado médico de rinite alérgica, por exemplo. Que não pôde comparecer e tal, daí fica difícil, né, do juiz aceitar. Eu acho que cada caso vai ter que ser examinado aí, levando em conta realmente essa observação do Cid, né? Eu queria só fazer uma última pergunta. Era exatamente dessa lei 9.608/98, que fala do trabalho voluntário. Certo. Que realmente dentro dela, no contexto, você pode fazer esse trabalho voluntário e não tem a obrigatoriedade de carteira assinada, desde quando. Às vezes você pode ter um reembolso, né, do transporte, ou da alimentação e tal, né? Qual é a precaução que você deve ter de tomar um documento, ou tomar sempre o documento, para que você não incorra em algo que esteja sujeito a um processo trabalhista? Muito bem, acho importante mesmo tomar essa precaução. O trabalho voluntário tem lei própria, 9.608 de 1998, e a grande diferença do empregado para o trabalho voluntário é que o empregado é remunerado. Existe a característica da onerosidade. Já o trabalhador voluntário, não há onerosidade. Então, aquelas instituições, aquelas entidades que vão contratar o chamado trabalhador voluntário, antes de tudo, produza seu regulamentozinho interno e faça o termo de trabalho voluntário segundo a lei. Invoque a lei, veja a lei e traga para o contrato. Isso é importante. Fazer por escrito, fazer o contrato escrito do trabalho voluntário, observando cada regrinha da lei e inclusive a ausência de remuneração. Porque o que acontece? Às vezes até por desconhecimento, coração grande, vou fazer aqui a minha entidade, contrato voluntários, as pessoas estão lá tentando captar doação, mas não para estimular, vou dar um pedacinho da doação que cada um captar, pode ficar 1%. Não pode. Trabalho voluntário não há qualquer tipo de remuneração. Se existir, vai se caracterizar uma relação de emprego. Então, observe a lei. A lei diz, não pode existir remuneração. Pode existir uma ajuda de custo, de transporte? Pode, não é nem que deve, mas pode. Então, ajuste isso com o trabalhador voluntário, fazendo por escrito e que a realidade realmente seja aquela que está no documento. Não haja divergência para não existir problema futuro. Realmente, há cerca de, que pode ser uma semana ou mais um pouco, a televisão, digamos assim, deixou clara de que agora, para os Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo, estaria, digamos, recrutando um grande número, parece que tinham 7.000 vagas e depois para a Copa do Mundo 15.000 vagas, mas de trabalhos voluntários, que às vezes não dava nem, digamos assim, esse reembolso de alguma coisa. Quer dizer, isso deve estar baseado também num documento que deve se precaver para que não ocorra, digamos assim, uma surpresa. Né, exatamente, evitar os problemas trabalhistas. Não sei se você teve oportunidade, eu ouvi o proclame, vamos dizer, sobre um certo aspecto, na televisão, né, desse convite e tal, de inscrições. Né? É
bonito, não é? O trabalho voluntário é sempre muito bonito. A gente tem uma série de espécies aí de trabalho voluntário que a sociedade poderia buscar, mas isso eu incentivo, inclusive em sala de aula, que se busque esse trabalho voluntário. Eu faço um trabalho voluntário junto à Ordem dos Advogados. Então é importante, mas é importante também que, até para evitar aquele sentimento da ingratidão, não é? Lá adiante, poxa, doei tanto de mim e não recebi em troca. Mas, antes de tudo, ter essa consciência. O trabalho voluntário é um trabalho sem remuneração, é um trabalho onde você se doa voluntariamente, sem esperar em troca, não é? Então, tem que ter essa conscientização e, ao mesmo tempo, ter esse termo escrito com regras previamente estabelecidas para que o trabalhador voluntário, ao doar o seu trabalho, ele saiba exatamente como é que vai ser executado esse serviço. As regrinhas estabelecidas previamente entre as partes, tudo muito esclarecido, evita tanta coisa, tanto problema. A doutora Cristiane, eu acho que nesse nosso tempo, acho que nós conseguimos trazer alguns ensinamentos para os nossos telespectadores. Então, nesse final, eu gostaria de lhe dizer, se houver mais alguma outra coisa que você gostasse de detalhar, só assim, numa síntese perfeita, eu estou lhe deixando esse espaço para antes das nossas despedidas. Muito obrigada. Eu quero dizer, antes de tudo, que o prazer foi todo meu, a honra toda minha. E também parabenizar por ter um espaço em que leve conhecimentos, inclusive discussão sobre cidadania, porque acho que nós conversamos hoje aqui tem a ver com a cidadania. E já que me deu esse tempinho para essas razões finais, eu poderia dizer o seguinte: não esquecer que a relação de emprego, a relação de trabalho, antes de tudo, é uma relação entre humanos. É necessário que se enxergue mais o trabalhador como o ser humano. Assim como essa troca entre empregado e empregador se torne cada vez mais saudável. Afinal de contas, o trabalho afinal de contas, o local de trabalho é a nossa segunda casa. E na nossa casa a gente sempre quer ter paz e harmonia. Então vamos pensar sempre que a relação de trabalho, a relação de emprego, é uma relação profissional, é uma relação jurídica. Tem lei, tem doutrina, tem jurisprudência que tratam dessa relação. Mas tem uma relação humana dentro de tudo isso e que, se a gente lembrar disso todo dia, vai se tornar bem mais fácil conviver empregado e empregador. Pois bem, doutora Cristiane, nós estamos muito agradecidos pela sua sapiência e pela sua simpatia aqui em nossos estúdios. Eu que Até a agradeço. próxima vez. Muito obrigada. Prazer.